Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Mãos, hands, manos, bratia, hand, man, keria, manibus. Várias palavras em diversos idiomas para dizer a mesma esperança de todo ser humano. A esperança que sublinhou Carlos Drummond de Andrade no poema citado. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. As mãos dizem mais que todo eloquente discurso. Elas apontam, consolam, acariciam, restauram, constroem. Mãos são potência de vida e, quando dadas, esperança encarnada. É claro que o Átrio dos Gentios, edição 2019, não tem como temática as mãos, porém, não tem como negar. Desde aquela mão amiga estendida do galpão da sacada da Basílica de São Pedro, no dia 13 de março de 2013, o mundo se tornou mais habitado por esperança. A nós brasileiros, habituados a começar, não desistir jamais e a retecer esperança, cabe lembrarmos a célebre afirmação do grande educador Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Por isso, esperancemo-nos. E na busca por esperança, olhemos para os nossos referenciais. 2 Franciscos, um de Assis e o outro de Roma. Dentre as muitas afinidades entre Francisco de Assis e Francisco de Roma, a esperança se destaca como um projeto de vida desses 2 homens admirados por cristãos e não cristãos, por crentes e não crentes de todo o mundo. Em seu tempo, lá no século XIII, Francisco de Assis sinalizou caminhos de esperança, capazes de construir a humanidade aos mais elevados graus de justiça, paz e amor. Já no século XXI, diante das adversidades e situações que beiram a descrença, Francisco, aquele de Roma, denuncia os projetos de morte e anuncia horizontes de esperança. Para ele, o Francisco de Roma, somos pessoas mais de primavera do que de outono. Vislumbramos os rebentos de um mundo novo em vez das folhas amareladas dos ramos. Talvez aqui nós tenhamos a amplitude do Átrio dos Gentios, edição 2019. A partir das mãos de Francisco de Assis e Francisco de Roma, elevar um hino de gratidão à esperança e à vida. O cartaz dessa edição do Átrio dos Gentios, que podemos visualizar, confeccionado pela artista Débora Naomi, ilustra justamente isso, com uma paleta de cores quentes, pois a esperança sempre é quente, sempre é fluidez de relações. 2 mãos desejam abraçar a criação, a nossa casa comum. A mão do pobrezinho de Assis e a mão do simples padre da periferia de Buenos Aires. A mão de Francisco de Assis encontra-se com as marcas do crucificado, pois, como afirma o teólogo ortodoxo Olivier Clément, todo grande amor é necessariamente crucificado. A mão de Francisco de Roma possui o anel do pescador, o qual em outros tempos foi símbolo de poder. Hoje, com Bergoglio, é símbolo de serviço e compromisso. Em sua 4ª edição na PUC Paraná, o Átrio dos Gentios coloca na mesma pauta e melodia os humanos que acreditam que a esperança é um protesto ditado pelo amor. Por isso,
Sejam todos muito bem-vindos e sintamo-nos esperançosos nessa noite memorável. E para a abertura solene deste ato, convido a fazer uso da palavra Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e grão-chanceler da PUC-Paraná. Boa noite. Quero saudá-las com muito grande fraternidade, com grande apreço e com gratidão por valorizar o átrio dos gentios. A primeira vez, ou melhor, desde Jerusalém já se falava de átrio dos gentios, e era às portas do templo. No templo habitava Deus, e os gentios também o procuravam. Se se quer falar de esperança no átrio dos gentios, parece que é importante crer, porque Deus está além da história, mas é o átrio nada tão histórico quanto os muitos gentios encontrarem-se. O Atlético, eu espero, vença na próxima quarta-feira. Por que pus o Atlético em tudo isso? E que, se possível, na Libertadores vença algum time argentino, Pérez Esquivel. Por que fui falar de Atlético aqui? Se o assunto é esperança e o Papa Francisco e seus horizontes. Porque no caso do Atlético é só expectativa. Agora, quando se trata de Francisco, então é esperançar. A expectativa, eu programo o futuro. E aguardo que ele chegue. A esperança, eu palmeio os passos no presente, porque eu sei, como no átrio dos gentios, que Deus está por perto. Francisco faz dessas. E participar aqui das reflexões do horizonte de esperanças, Francisco e horizonte de esperança. Projeta também para além do imediato, porque quem crê na eternidade é capaz de conferir sentido até nas adversidades. E Francisco leva tanta pancada e continua a falar de alegria e a sorrir a todos. Vamos falar de esperança inspirados em Francisco, deixando-nos aqui ensinar por quem sabe falar de paz, uma vez que testemunhou a paz até quando propunham violência. Bem-vindo, professor Pérez Esquivel. Eu era seminarista menor quando vi sua primeira entrevista. Nunca imaginei que um dia o abraçaria. Nem era capaz de ter esperança nesse dia, mas ele veio até a mim. Muito obrigado, e nós todos aqui somos gratos, porque o Senhor veio nos ajudar a compreender esperança. E Dom Cláudio, desde os primeiros momentos, ao lado de um homem da esperança, o Papa Francisco, sabe falar de maneira serena sobre um assunto que muitos gostariam que projetasse debates incendiários. Um para falar de paz e outro para testemunhar a esperança, e nós aqui para ouvir os dois. Bem-vindos. Depois de ouvirmos um bispo atleticano, queremos ouvir um reitor paranista. Por gentileza, professor Valdemiro Gremski. Muito obrigado, André.
paranista de fato, né? Mas agora que o Paraná está, né? O Paraná Estado está em evidência, né? Vamos torcer para que ele, né? Como Paraná, Estado do Paraná, chegue lá, né? Então, me junto ao nosso arcebispo para torcer também, né? Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero saudar a Sua Eminência Reverendíssima, Cardeal D. Cláudio Umes. É uma honra tê-lo aqui na nossa casa, participando desse evento, que para nós é um evento que vai a fundo na nossa missão e na nossa identidade. Quero saudar também o nosso querido D. José Antônio Peruso, nosso arcebispo de Curitiba, e nosso grão-chanceler, nossa luz que nos ilumina, que nos dirige, menos, né? Mas é isso mesmo, né? A gente tem que falar isso aí, né? E uma alegria muito grande de ter o senhor Adolfo Esquivel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980, que é um homem que doou a sua vida pelos direitos humanos, né? Pela paz, pela justiça, e um exemplo de busca de alegria para todos e a esperança, né? O senhor tem essa característica. Eu já li várias coisas do senhor, assisti palestras suas pela internet e na Universidade Federal, quando o senhor ganhou o prêmio o doutor honoris causa, né? Então, seja bem-vindo à nossa universidade, né? Quero saudar aqui o Fabiano, né? Fabiano, nosso diretor de Missão e Identidade e do Instituto Ciência e Fé, que justamente organiza esse evento. E quero saudar as demais autoridades aí da PUC, né, nossos pró-reitores, decanos, coordenadores, professores, saudar a todos os convidados, todas as pessoas que acorreram a esse evento. Sejam todos muito bem-vindos. E é com muita alegria e uma enorme satisfação que nós da PUC damos as boas-vindas a todos vocês presentes nesse evento, como também quero aproveitar a oportunidade para dar também as boas-vindas e acolher a todos os que participaram durante o evento deste dia, né? No decorrer de hoje, nesta 4ª edição do Átrio dos Gentios da nossa universidade, como iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Arquidiocese de Curitiba e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por meio, como disse, do seu Instituto de Ciência e Fé. E usando e repetindo algumas coisas que o André já mencionou, usando como símbolo essa edição que temos hoje, 2 mãos estendidas com pássaros voando. Que beleza para simbolizar a esperança, apontando para o horizonte em busca do transcendente. O tema dessa edição, Francisco e os Horizontes da Esperança, tem este objetivo, de despertar, de discutir esse tema, unindo-o com o objetivo principal desse evento, que é, de fato, trabalhar a nossa relação de cristãos, de crentes, com aquelas pessoas que, embora não sejam cristãos, não sejam crentes, mas têm no transcendente um desejo, uma busca, né? Porque nós vivemos um momento em que esperança, com tudo que significa, por vezes parece cada vez mais distante e inalcançável. Realidade dura que alcança o presente e o futuro de milhões de seres humanos, em especial, como sempre, daqueles mais pobres e mais desvalidos,
que, desesperançados, olham um futuro desprovido de horizonte, desprovido de acolhida. Condição que, como disse, nos remete aos 2 franciscos, aqui já mencionados, cujos ideais se comungam, ambos apontando mãos acolhedoras para atitudes e palavras de esperança, trazendo a todos para perto de si, conectando-os com o transcendente e abraçando a natureza como nossa casa comum. Atitude que faz de ambos uma unanimidade em todo o planeta, independente se se trata de crentes ou não crentes, fator fundamental em nossos dias para trazer a paz, a justiça e o amor. Este é exatamente o fator que embasa a filosofia desta iniciativa do Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano. Por isso, o átrio, que na sua origem remonta ao pátio do antigo Templo de Jerusalém, reservado aos não-judeus, tem o objetivo de incentivar o diálogo honesto e transparente entre crentes e não crentes, e não segregá-los ou excluí-los. O átrio torna-se, portanto, uma nova perspectiva de evangelização, uma atualização da mensagem cristã, sem fugir do mundo contemporâneo e seus desafios. Um diálogo que leva em conta a fé, a ciência, as artes, a política, a ética, sempre com perguntas profundas e por vezes difíceis. Voltando ao tema Francisco e os Horizontes de Esperança, quero concluir citando Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana da África do Sul, defensor também dos direitos humanos, Prêmio Nobel da Paz em 1984 e doutor honoris causa da PUC Paraná. Ele diz no seu livro Deus não é cristão: há uma enorme abertura demonstrada pelos braços de Nosso Senhor pendurado na cruz, como se ele fosse abraçar todo o cosmo. Este é o desejo de Jesus, incluir todos em seus braços. Aliás, você e eu já fomos culpados muitas vezes por tentar descobrir e apontar quem poderia entrar e quem deve ficar do lado de fora. Deus não tem inimigos. Todos, o ateu, o pecador, aqueles que tendemos com um viés de respeitabilidade deixar de fora, são também filhos de Deus. E conclui o arcebispo: Jesus não disse: quando eu for levantado da terra, trarei alguns comigo. Jesus disse: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim, porque todos foram feitos para serem acolhidos e ninguém para ser abandonado. Para nós da PUC Paraná, sediar um evento dessa natureza enquadra-se perfeitamente no cumprimento da nossa missão. Trata-se de uma universidade católica, pontifícia e marista, e no seu brasão se lê: Scientia Vita et Fides, ciência, vida e fé. Isto significa que somos uma universidade aberta, onde o diálogo e o debate entre o diverso, onde um encontro entre saberes, experiências e culturas deve estar presente e deve ser incentivado como caminho para uma educação integral e transformadora, como espera de nós a Igreja. É uma universidade que se coloca nesta nova perspectiva da evangelização. Agradeço neste momento, em nome de toda a universidade, o empenho e a dedicação da nossa diretoria de missão e identidade,
da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão, mais especialmente nas pessoas do irmão Rogério, do professor Fabiano, do André e de toda a sua equipe. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, professor Valdemiro e Dom Peruso, pelas palavras de boas-vindas. Aproveitamos o ensejo também para agradecer os nossos patrocinadores, Chamex e FTD Educação, patrocínio sem o qual não seria possível termos esse evento essa noite. Chamex e FTD Educação são instituições que possuem esperança no processo educacional. E a esperança é, essencialmente, a disponibilidade de uma pessoa comprometida em uma experiência de comunhão. Dessa maneira, o diálogo é condição imprescindível para que a esperança seja gerada. Para tecer um diálogo esperançoso, eu convido agora o mediador dessa noite, professor Fabiano Incerti, por gentileza. Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC Paraná, é doutor em Filosofia e diretor do Instituto Ciência e Fé e também diretor da Diretoria de Identidade Institucional da PUC Paraná. Tenho a honra de convidar também para tomar lugar Adolfo Pérez Esquivel. Por gentileza, Pérez. Argentino e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980. É arquiteto, artista plástico e defensor dos direitos humanos. É membro do Serviço Paz e Justiça na América Latina e presidente da Academia de Ciências Ambientais em Veneza. E tenho também a satisfação de convidar Cardeal Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia e da Rede Eclesial Panamazônica REPAM. Foi nomeado relator-geral do Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. E também convido Jimena Grignani. Possui mestrado em Gestão Urbana e Políticas Públicas e atualmente é especialista em Direitos da Criança e do Adolescente da Província Marista Brasil Centro-Sul. Aqueles que vão nos fornecer condições de esperança e reflexões esperançosas nessa noite, a nossa salva de palmas. E o nosso cordial agradecimento à gestora da biblioteca, Heloísa, que nos concedeu a possibilidade de, nessa noite, nos reunirmos nesse espaço do saber. Boa noite a todas e todos. Muito bem-vindos, obrigado pela presença. Serei muito breve, mas preciso agradecer aqui. Foi um dia, né? Tivemos um dia todo de reflexão em torno de Francisco e seus horizontes de esperança. Começamos com uma análise conjuntural com o João Décio Passos e o André. Depois caminhamos um encontro muito bonito com os jovens, adolescentes e jovens. Quem esteve lá pôde sentir a energia, a vontade de conversar que eles têm, a abertura. À tarde conversamos com educadores, né, com Roseli Saião e o Daniel, do Escolas Ocorrentes, da Argentina. Então foi um papo incrível também. E agora aqui para o fim do ato de gentismo, mas esse grande momento que é encontrar essas duas grandes personalidades. A gente agradece muito a presença de vocês. Eu queria só reforçar o agradecimento em relação à organização. O André, a Marta, o Rodrigo estão à frente, coordenando esse projeto. Queria agradecer muito. E a toda a equipe de identidade, porque se vocês recebem a sacolinha, se recebem o ingresso, se tudo isso, a gente sabe que tem muita gente por trás, é um trabalho imenso. Então, agradecer a vocês todos. E só uma pequena palavra, porque quando nós pensamos o tema e pensamos nesse grande encontro, nós imaginamos que teríamos que trazer duas grandes personalidades, né? Bom, pensamos o Cardeal Umes, né, que tem uma história incrível de vida, uma história na igreja, e pensamos também, bom, no Nobel da Paz, né? Então pensamos, bom, temos duas grandes pessoas. Mas depois a gente pensou também, tem aí uma política da amizade também, né? São duas pessoas próximas de Francisco, próximas de Bergoglio. Então a gente pensou que o papo, a conversa ia ser muito melhor se não fosse só pautado por uma análise de conjuntura, mas que viesse principalmente do coração.
de duas pessoas que conhecem Bergoglio, que conhecem Francisco, né? E dizem, né, Dom Cláudio, isso dizem as boas línguas, né? Que inclusive o nome Francisco foi uma sugestão sua, né? Mas a gente lembra, né, de Dom Cláudio lá na bancada, naquele dia, né, incrível, aquela noite, ele estava lá do lado de Francisco, né? Então, a gente sabe que esses dois homens têm muita história com Bergoglio. Nós vamos fazer de um modo muito simples, assim, cada um deles terá mais ou menos 20 minutos para nos falar um pouco sobre Francisco e os Horizontes de Esperança. Já é uma tradição, né? Já estamos na 4ª edição, nós não abrimos perguntas para o público, tá? Até por conta do tempo, somos muitos. Então aqui está a Jimena, que eu queria também agradecer a presença, obrigado. A Jimena é especialista da nossa organização religiosa, trabalha com os irmãos maristas, essa instituição há muitos anos, trabalha com direitos humanos, com crianças, adolescentes. Então, obrigado, Jimena. Então a Jimena e eu vamos depois perguntando, conversando um pouco com eles. Tá? Dom Cláudio, por favor, o senhor deve ter um microfone aí na sua cadeira, a palavra é sua, obrigado pela sua presença. Obrigado. Boa noite, quero saudar a todos, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigas e amigos, enfim, a todos. O Papa e a Esperança, o Papa Francisco, me faz imediatamente recordar aquela noite em que ele foi eleito e quando ele aparece na sacada da Praça São Pedro diante do povo. Nós que também participávamos, todos nós conhecemos em que circunstâncias ele foi eleito, de uma igreja que estava assim muito em crise, na verdade, a Igreja Católica, por causa dos muitos problemas que havia na Cúria Romana, que havia as questões dos escândalos e tudo isso, e o povo católico estava de cabeça baixa. O povo católico estava assim, muito triste e desorientado, perplexo do que estava acontecendo, do que estava se vendo em termos da nossa Igreja Católica. Ao mesmo tempo também, a mídia universal, a mídia global, tratava já a Igreja como se ela estivesse num fim de feira. No final, é um finalzinho, ela vai desaparecer, a história desaparece, nós podemos fechar a página da Igreja Católica. Era assim que já era tratada praticamente pela grande mídia, como algo que vai desaparecer, porque não tem condições de continuar. Aí se dá a eleição de alguém inesperado, um argentino, fora, portanto, dos grandes círculos europeus, enfim, da cultura europeia, da história europeia. Claro, descendente de europeus, mas sendo da periferia do mundo, portanto, assim considerado, é eleito Papa. E é um jesuíta, um argentino, algo assim, realmente muito simbolicamente, muito significativo. Um novo tempo parecia se abrir para a igreja. E só aos poucos é que se iria perceber o que ele também significava para toda a humanidade. Francisco, na verdade, sim, o nome de fato foi uma sugestão, ele tirou uma conclusão. Na hora em que ele foi eleito, eu estava sentado ao lado dele, porque nós sentamos segundo uma certa precedência. E estávamos sentados assim, um ao lado do outro. Eu estava aqui, ele estava aqui. Eu era o último de uma fila, assim. E quando ele foi eleito, eu abracei, assim, ele conta isso. Ele contou logo depois isso aos jornalistas do mundo inteiro, no encontro que ele teve com os jornalistas. Eu abracei, ele deu um beijo no rosto, e me veio assim espontâneo, eu não tinha preparado nada, me veio espontâneo e disse para ele, não se esqueça dos pobres. E já nem mais pensei no assunto.
E ele disse isso, mexeu muito com ele. E ele acabou, então, de fato, dizendo, vou me chamar Francisco. Francisco, sim. Enfim. E disso tudo nasce, na verdade, algo muito forte, que é o projeto dele de Papa. O projeto dele nasce ali, naqueles instantes, de forma muito forte. O Papa diz que ele escolhe São Francisco como seu patrono, como seu nome, Francisco de Assis, ele insiste que é de Assis. Alguns jesuítas achavam que era São Francisco Xavier, que era um jesuíta, disse não, é de Assis mesmo, porque ele é o santo dos pobres, o santo da paz e o santo da casa comum, da criação. São Francisco de Assis. E esses três pontos vão ser grandes âncoras da atuação dele, e do seu projeto, do seu pontificado. Nós sabemos que os pobres estão sempre em primeiro lugar, trouxe essa imensa alegria aos pobres desde o começo. A paz é outro assunto constante, ele está sempre indo a todos onde há conflitos para construir paz, para construir caminhos de paz, ele está sempre aí nos grandes conflitos mundiais. E a casa comum, toda a questão da ecologia, toda a questão da casa comum, do cuidado com a casa comum, depois ele começa a desenvolver a partir da Laudato Si. A gente poderia dizer que ele ele gera esperança, ele gera esperanças. Em primeiro lugar, porque ele começa a falar de uma igreja aberta, uma igreja que deve derrubar os seus muros, que os separa, que exclui alguns, e, enfim, que cuida de si mesma, que se defende, que vive para si mesma. Uma igreja que está aberta, que deve encurtar as distâncias, deve fazer pontes, ir para exatamente aqueles que estão mais longe, mais isolados e mais esquecidos. É preciso ir até lá, encurtar a distância, ir para encorajar, é uma palavra fundamental dele, encorajar, sobretudo os mais sofridos e abandonados e injustiçados, encorajar, consolar, abraçar, ouvir, escutar, caminhar junto. Aí vem aquela questão de caminhar, de que ele tanto fala. Isso para o mundo, essa questão de caminhar, era algo muito estranho, porque o Papa fala de caminhar juntos. Ele diz, nós devemos caminhar juntos, todas, não apenas os católicos caminhar juntos, ou as igrejas caminhar juntos. Não, devemos todos conseguir nos unir e caminhar juntos, caminhar. Como irmãos e como amigos, não nos acotovelando, mas como irmãos e como amigos, mas respeitando as diferenças. Isso foi algo muito forte, essa questão de respeitando as diferenças. Isso cria a grande esperança de novo para a humanidade, é aceitar as diferenças, é respeitar as diferenças, no entanto conseguir caminhar juntos, porque as diferenças são aquelas que enriquecem exatamente a caminhada, enriquecem os conteúdos da vida e da história. Porém, caminhar para onde? Em círculo. Caminhar em círculo, também se pode caminhar em círculo. E o mundo hoje em dia tem muito isso na cabeça. Quando você percebe, você tem a impressão de que o mundo caminha em círculo. Sim, renova as suas coisas, progride a tecnologia, a ciência, mas é em círculo. O mundo não tem um norte para onde ir. O mundo esqueceu que tem um norte. Para o mundo não existe um norte. Existe apenas o momento presente, esse mundo que está aqui, e tudo acaba aqui. Não há um norte, não há nada para onde nós vamos. Nós giramos em círculo, nos incomodamos, nos ajudamos talvez, produzimos ciência, produzimos tecnologia, produzimos riqueza, produzimos desolação, produzimos guerras, produzimos destruição do planeta,
mas é caminhando em círculo. Não há nada, não há nenhuma finalidade maior. Não existe nada. E o Papa diz, não, senhor, existe um norte, sim. Nós devemos caminhar. A humanidade, o Papa se propõe, portanto, de suscitar de novo o senso da história. Existe sim uma história. E a história é sempre uma esperança. Uma história que caminhamos para algo maior. Para algo maior. E não giramos em círculo sem por assim dizer, num absurdo círculo, onde não tem sentido no sentido. Porque sentido significa também direção, não? Ali não tem sentido, não há direção, se vai em círculo. E o mundo tem muito falta de sentido da vida, de sentido das coisas, enfim. Por quê? Porque finalmente se vê girando em círculo. Isso é um dos pontos que eu acho que é muito fundamental, essa questão de uma história que existe sim, e é possível caminhar juntos, sem sermos inimigos, sem sermos conflitados, mas como irmãos, como amigos, mas respeitando as diferenças. Respeitando as diferenças. E é por isso que imediatamente isso o mundo começou a escutar. Aquela igreja que parecia não ter mais nada a dizer ao mundo, de repente ela parece que ela abre portas, janelas, acende luzes de novo. E isso o Papa diz, nós temos que acender luzes uns para os outros, nos iluminar uns aos outros. Não é só a igreja católica que tem a luz. Não, nós todos temos luzes, nós temos que nos iluminar uns aos outros. E assim caminhar e dar sentido à história, dar sentido à vida humana, à história. Esse é um dos aspectos que me parece muito forte nesse Papa. Uma igreja que não é excludente, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Uma igreja inclusiva. Eu sei que até quando ele me nomeou de relator para o sínodo, eu perguntei para o Papa Francisco, digo, o senhor tem alguma recomendação, enfim, eu gostaria de ouvir. Ele só disse o seguinte, seja inclusivo. Seja inclusivo. Uma igreja inclusiva, portanto, uma igreja que vai, que acolhe, que caminha junto, enfim, que não condena, mas que aposta não nas estruturas, não na lei, não na disciplina, enfim, muito menos ainda na intolerância, não, mas uma igreja que aposta no amor, aposta na caminhada em conjunto, que aposta, portanto, na misericórdia também para com aqueles que mais precisam. E aí entra outro aspecto da esperança. A esperança dos pobres. Nós sabemos que cada vez mais os pobres, apesar de tudo que se diz a respeito de combater a pobreza no mundo, mas não existe seriedade verdadeira, não existe. Os grandes responsáveis do mundo não estão interessados em resolver a pobreza no mundo, não estão. Dizem às vezes para ter um certo perfil público, mas é um faz de conta, Na verdade, não existe nenhuma grande, digamos assim, grande vontade de realmente querer dar aos pobres, portanto, a toda pessoa humana, dar uma condição de vida digna, de vida humana, de vida digna, enfim, de ter reconhecidos os seus direitos, de ser promovidos os seus direitos e terem as condições mínimas de uma vida digna. Isso não existe. E o Papa começa a bater muito nessa tecla, que é preciso sim, a humanidade não pode ir para frente se ela não incluir a todos. De novo, a inclusão, é preciso incluir socialmente, economicamente, humanamente, os direitos humanos, etc. Incluir todas as pessoas. Não se pode ter, por assim dizer, camadas privilegiadas e outras que não têm nada a ver, outras que são esquecidos, que são abandonados, que são, enfim, descartados até. E aí nós podemos ver, por exemplo, Lampedusa, que foi uma primeira viagem que ele fez. Lampedusa foi simbólico, foi muito forte, porque Lampedusa
era o símbolo da grande tragédia que acontecia lá no Mediterrâneo, daqueles migrantes que vinham da África e do Oriente Médio, que vinham para a Europa. A tragédia, a mortandade trágica do que estava acontecendo. E o mundo simplesmente ignorando. E o Papa foi a primeira coisa, quando ele foi feito Papa, ele começou a escutar esse grito. E ele foi, não mandou uma mensagem, ou algum dinheiro, sei lá o quê, alguma ajuda, não. Ele foi pessoalmente lá. Foi a primeira viagem fortíssima que cria esperança de novo. Aí começou toda aquela questão dos migrantes, enfim, que é a grande esperança dos migrantes, é sempre a palavra do Papa nesse instante, sobretudo. Ele os defende. E ali ele dizia assim, ele dizia para o mundo, ele dizia, quem é que está atento ao que está acontecendo aqui? Quem é que chorou por todas essas mães de família, esses pais de família, essas crianças que vinham em busca de melhores condições de vida, ou vinham fugindo da perseguição política, da perseguição, enfim, religiosa, etc. E fogem, buscam algum lugar onde viver mais dignamente. Quem é que chora? Quem é que chorou por eles, dizia o Papa? Quem chorou? Dizendo, eu vim aqui chorar com vocês. E aí ele denuncia a indiferença do mundo, a indiferença diante do sofrimento, diante de toda aquela calamidade que esse povo todo estava sofrendo, que era apenas um momento muito trágico, porque o sofrimento existe por todo lado, essa questão da pobreza, do sofrimento existe por todo lado. E a grande indiferença, ele denuncia a indiferença. Nós viramos os olhos, viramos a cara quando encontramos o sofrimento, para não ter que, de alguma forma, tomar alguma atitude diante do sofrimento. Nós viramos a cara e vamos até para o outro lado da estrada, como fazia aquele episódio do Evangelho, daquele que foi assaltado em Jericó. Enfim. Outro grande, digamos assim, momento que nos dá muita esperança, é também quando ele fala, e aí vou até entrar diretamente na ecologia integral, quando ele fala da Amazônia, quando ele fala de toda essa grande crise mundial, ecológica e climática, que é uma crise que nós sabemos que ela é grave, é grave e urgente, porque se não houver medidas muito fortes para reverter isso, nós não teremos futuro. E aí ele fala da esperança das crianças, da esperança que os jovens têm, de eles também terem direito ao futuro. Ele diz aos jovens, vocês não percam a esperança, e os jovens que gritam já, vocês que são os responsáveis pelo futuro, o nosso futuro será não ter futuro. Os jovens, as crianças estão começando a gritar isso. Vocês que são nossos pais, nossos avós, enfim, vocês que são responsáveis do mundo, o nosso futuro é não ter futuro. E assim nós sabemos que assim é, porque a ciência nos diz isso com toda a frieza, com toda a serenidade científica, diz, não, se continuar assim, não tem futuro, pronto. E não tem futuro para todos, mesmo aqueles que negam que tem a crise, todos democraticamente vão perecer, não terão futuro. Então, criar a esperança significa também criar essa vontade de querer realmente salvar o planeta. E aí que ele escreve aquela bela encíclica Laudato Si, do cuidado da casa comum. Nós devemos saber cuidar da casa. Essa palavra cuidar é de novo trazida forte, porque cuidar é muito mais do que fazer grandes projetos, não sei o que, inclui, claro, mas o cuidar é alguma coisa que é muito mais ampla, muito mais integral. E a ecologia integral de que ele fala, também nos mostra de novo de a cultura atual, nós sabemos que ela é muito fragmentada, é uma cultura fragmentada, cada um tem um fragmento, se especializa naquele fragmento, se ocupa daquele fragmento, aquele outro fragmento, é
é uma cultura muito fragmentada, nós sabemos. As especializações também são resultado um pouco disso. Tem o seu valor, claro, a especialização. Mas a fragmentação é algo terrível. Como também de uma cultura muito líquida, uma cultura onde nada é consistente, não existe nada, não existe uma verdade consistente, não existem valores consistentes, nada é consistente, tudo é provisório, tudo é líquido, amanhã é diferente, sei lá o quê, e vamos tomar um cafezinho junto e tudo continua como está, porque ninguém tem a verdade, você não a tem, nem ninguém, não existe nada de consistente. Quando o Papa começa a falar da ecologia integral, ele está de novo tentando reajuntar isto, esses fragmentos, não, tudo está interligado, ele diz, tudo está interligado, isso é uma nova proposta de cultura, onde nós aceitamos que as coisas estão interligadas, você não pode ignorar os outros, você não pode fragmentar o teu saber e o teu fazer, você tem que ligar, você tem que unir, e ao mesmo tempo tem consistência sim, tem valores sim, vale a pena sim, tem esperança sim, tem conteúdo sim, as coisas não são provisórias, sem conteúdo e sem sentido, não tem sentido sim. Isso tudo se junta na ecologia integral. Dizer que tudo está interligado, nós somos filhos dessa terra, nós nascemos nessa terra, nós somos filhos dela pelo nosso corpo é feito dessa terra. Nós não viemos de fora e encontramos por acaso e por felicidade um planeta tão bonito e dizemos, olha só, vamos explorar esse planeta, nos vai dar muita riqueza, enfim. Não, nós somos filhos aqui. E a terra é nossa mãe sob esse aspecto. Deus se insuflou o Espírito nesse corpo feito do barro, como diz a Bíblia, ou como a teoria da evolução nos diz muito bem, que nós viemos da terra. Nós não viemos de fora, não, nós viemos da terra. Então tudo isso cria novas esperanças, novas perspectivas. Ele recostura, por assim dizer, toda essa questão também cultural, de nós sentirmos que não podemos nem nos ignorar uns aos outros. Você é irmão dele, você é irmã também, lá dos indígenas da Amazônia, você é irmã também daqueles pobres da rua. Você não pode negar isso, porque você é do mesmo chão, você é, querendo ou não querendo, você é irmão. E nós somos todos irmãos com todas as criaturas que estão ali. Então isso depois ele desenvolve também teologicamente em relação a Deus que se faz homem no corpo humano, esse corpo feito da terra. Portanto, Deus também se liga definitivamente com a terra. Assim. Tudo está interligado. Isso é realmente uma proposta de grande esperança, de grande renovação, de recosturar um mundo muito fragmentado e muito líquido e muito sem sentido, sem esperanças. Obrigado. Obrigado, Dom Cláudio, excelente. Obrigado por suas palavras inspiradoras. Por favor, Ismael. Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Yo también estoy muy contento de estar con ustedes. Agradezco la universidad. Tengo un problema. Siempre tenemos problemas, pero yo tengo un problema. Don Claudio acaba de decir todo lo que yo quería decir. Es un problema. E eu voy a falar en portuñol. Mas si no comprenden una palabrinha, la van a comprender con el corazón. ¿Sí? Y antes quisiera hacerles una pregunta que es fundamental. ¿Se conocen todos entre ustedes? ¿Cómo vamos a trabajar por la paz, por la cultura del diálogo, por el encuentro si no nos conocemos? Es el primer problema que tenemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que siempre lo hago con los alumnos en la facultad, en las favelas, en los barrios. No. Primero,
¿quién tienen al lado? ¿Quién tienen al lado? Si lo conocen o no lo conocen. Entonces, por favor, se saludan, digan sus nombres, desen un abrazo. ¿Sí? Muito bom, fique sentado. Este pequeño ejercicio es fundamental, ¿no? Es el eje de todo lo que pensamos, esta caminada por la vida. ¿Quién tenemos al lado? Vamos a ver un poquitinho esto, ¿no? Un hombre, una mujer, por ahí con distinto pensamiento filosófico, social, político, religioso. Qué extraordinario, ¿no? La madre naturaleza siempre generó la biodiversidad, la diversidad. Y nosotros aquí, y nosotras, lo que hacemos, esta cultura del encuentro que nos convoca Francisco, del diálogo. No podemos tener un diálogo de sordos y sordas. Tenemos que tener el diálogo de abrir la mente y el corazón. Esa diversidad es fundamental. La diversidad es la unidad. La madre naturaleza siempre generó la diversidad. Pero quiero compartir con ustedes algunas cosas que todos conocen los monocultivos, ¿no? Monocultivos de soja, de pinos. Ustedes saben que en los monocultivos no hay casi vida, porque con los agrotóxicos mataron la biodiversidad. Es un mundo economicista. Esos monocultivos están haciendo mucho daño a la humanidad. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que esto que estoy señalando. Es el monocultivo de las mentes. Ese monocultivo de las mentes con los tóxicos que nos genera la propaganda. Y voy a contar, conocí al cardenal Bergoglio en Buenos Aires. Lo que sabía de Bergoglio, que después que terminaba sus trabajos en la arquidiócesis de Buenos Aires, salía de ahí y se iba a las favelas. Iba a trabajar a las bases con los pobres. No vamos a hacer algo por los pobres, sino junto a los pobres. Hay una diferencia. Si trabajamos para los pobres o trabajamos con los pobres. Hay una diferencia muy grande en esto, ¿no? Es cómo nos acercamos, cómo dialogamos, cómo comenzamos a comprendernos. ¿Quiénes somos? Creo que siempre a través de todas las edades, de los antiguos filósofos hasta el día de hoy, están las tres preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos?
son el sentido metafísico de la vida. No quién tenemos al lado. Podemos decir muchas cosas, pero yo pienso, y esto Francisco también lo tiene muy claro, que es mi hermano y mi hermana. Ese acercamiento, esa apertura, lo que decía don Claudio, ¿no? Eso cuando se habla del ecumenismo es el encuentro en la diversidad, una riqueza extraordinaria. Y creo que tenemos que cambiar esto. Y le voy a contar lo que decía don Claudio, que cuando lo abrazaste a Francisco, ya Francisco, que eligió su nombre, tienes que ocuparte de los pobres. Ella lo tenía claro esto, no porque lo vivía. Pero hubo una campaña terrible. Yo me encontraba en Padua, en el instituto de los misioneros Balducci. En el instituto Balducci, de misioneros que van a África, Asia, a la América Latina, ¿no? Y en eso me preguntaban los misioneros, religiosa y religiosa, ¿quién es este hombre que dicen tanta barbaridad de él? Porque eran unos ataques tremendos. Y me llama la BBC de Londres y me preguntan, pero ¿qué barbaridades dicen de este hombre que ahora es el Papa? ¿Quién es? Y yo digo, es un pastor que camina el Evangelio junto a su pueblo. Es esto. Y después de estar ahí en Padua, me fui a Roma, al Vaticano, a darle un abrazo. Es eso de compartir este encuentro, porque Francisco, en una situación, la Iglesia vive muchas luces y sombras. No todo es maravilloso. Hay mucha tragedia, hay mucho dolor. Esto que hablabas de ir a la isla de Lampedusa, pero también de marcar. Era como, a veces lo veo a Francisco como el tábano socrático, ¿no? Que pica en las conciencias para despertar, para reaccionar, para comenzar a pensar, cambiar las actitudes frente a todo el dolor, frente al sufrimiento humano, de las guerras, de lo que está pasando. Hoy el Mediterráneo es una fosa común. Este Mediterráneo, y quiero recordar a ese cantor extraordinario, Joan Manuel Serrat, cuando canta el Mediterráneo. Hoy no le podría cantar con tanto sufrimiento y tanto dolor, pero marca Francisco la conciencia a los gobiernos de Europa. Reciban a sus hermanos y hermanas. No, insiste en esto. Y les llama al compromiso. Pero también tiene una guerra muy terrible. Enemigos que lo están permanentemente, y sin embargo, la serenidad de Francisco, esa conciencia, esa convicción de seguir el camino, de ser coherentes entre el decir y el hacer. Esa coherencia de los actos. Si no somos coherentes entre el decir y el hacer, estamos mintiendo. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces, es un sentido de vida, y de ahí la esperanza cuando Francisco tiene el mensaje a los jóvenes.
le despierta la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Miren, yo la esperanza, pongo un ejemplo muy práctico. La esperanza como tener, ¿cómo le llaman aquí? Coche, carros. Carros, ¿no? Un 0 kilómetro, un hermoso carro, pero le falta el combustible, le falta la gasolina. Esa gasolina es la que le da impulso para que el carro camine. Si no, por más 0 kilómetros no sirve. Esa es la esperanza. Es la energía que pone en marcha las acciones. Es el despertar. Y no es una esperanza vacía, no es una esperanza sin objetivos claros. Es una esperanza de convicciones, de cuando le dice al coro, vayan y hagan lío, ¿no? Vayan y sean rebeldes. ¿Qué les quiere decir a los jóvenes? Lo que está llamando a los jóvenes es a ser parte, a ser constructores de su propia vida y de su propia historia, ser constructores de su historia, participar, no ser espectadores, sino protagonistas, sujetos de derecho. Eso es lo importante. Muchas veces cuando voy a Roma me reúno con Francisco en una pequeña habitación, ahí en el Hotel Santa Marta, sin periodistas, sin nadie, ¿no? A conversar. Y muchas veces comenzamos a recorrer qué es lo que está pasando en la humanidad, qué está pasando con las muertes, qué está pasando con las persecuciones, qué está pasando lo que don Claudio marcó en la Laudato Si. Y Francisco me dice, mira, la Laudato Si no es solo para los católicos. La Laudato Si es una encíclica social que la puede tomar porque todos somos parte de la casa común. Todos estamos en esta casa común que tenemos que salvar, a pesar de esto, la tragedia del Amazonas, pero también de muchos desmontes que hay en distintas partes del mundo. Tenemos que recuperar el equilibrio con la madre tierra. Tenemos que recuperar los mares, porque de esto depende la vida. Esto, sin futuro, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Si le matamos el futuro. El futuro se construye con el coraje que tengamos de hacer el presente. Si no hay presente, no hay futuro. Y esto es lo importante. ¿Cómo comenzamos a cambiar la forma del pensamiento para no ser dominados por el monocultivo de las mentes y por la propaganda? En esto Francisco lo tiene muy claro, ¿no? Cuando se acerca a otras creencias y para compartir. Y esto es muy importante, el compartir. Y uno dice, bueno, ¿qué tenemos que compartir? El pan que alimenta el cuerpo, ¿no? Los pobres, porque ahí en las columnatas del Bernini, en la plaza de San Pedro, por la noche llegan muchísimos inmigrantes que Francisco dio orden a la policía que no los toquen, que están bajo la protección del Vaticano. No, este sentido humanitario de tomar conciencia, de acercarse fraternalmente a los más necesitados. Pero también, quiero decir, Francisco tiene una visión política muy fuerte. Es un hombre político, no partidario. Y todos somos seres políticos.
Todos tenemos que buscar el bien común de nuestras sociedades, pero los desafíos enormes que tiene el Papa en el mundo son tremendos. No son en el sentido cuando se ve tanta muerte en la isla de Lampedusa, en la isla de Levos en Grecia. Estuve en Grecia hace cerca ya de 2 años y antes de ir me reuní con Francisco y me dice si puede llegar a la isla de Lesbos. No pude llegar porque tenía actividades en la Universidad de Atenas, pero sí estuve en centros de refugiados de niñas y niños. Y Francisco fue quien motivó muchas de estas cosas para abrir los brazos y el corazón para recibir. Por eso niños y niñas perdieron todas sus familias. ¿Cómo se llega a esto? Realmente estamos en un mundo difícil, en un mundo conflictivo, aquí en Brasil. Y permítanme decirles que también es una preocupación de Francisco. Ayer estuve con Lula en la prisión, ¿no? Y hablábamos también de muchas de las cosas que está pasando hoy en Brasil, de la Amazonia, de la devastación, porque esto afecta a toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la conciencia que tenemos? Y Francisco nos ilumina el camino. Nos ilumina para decir, miren, pero no nos ilumina para que ustedes vayan, ¿no? Esto que decía don Claudio, para caminar juntos, para construir juntos, para pensar una humanidad juntos. Esa es la esperanza. Gracias. Obrigado, Esquivel. Obrigado por suas palavras. Jimena, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer muito dessa oportunidade de poder participar dessa conversa e dessas reflexões que os senhores trazem. Eu gostaria de iniciar perguntando aos senhores, nesse contexto todo que foi apresentado, como que a educação pode nos propor esperança? Pensando no caminho do discernimento, no caminho da proximidade e da solidariedade. Creo que hay que pensar también en esto que señalaba, cómo nos acercamos a quienes lo necesitan, pero no solamente porque necesitan, tenemos que acercarnos también para la fiesta, para la alegría, para compartir el pan que alimenta el cuerpo, pero el pan que alimenta el espíritu y la libertad. ¿Cómo vamos a ser hombres y mujeres libres? ¿Qué sentido? Ustedes aquí en Brasil, que nos marcó mucho a todos, y todavía sus enseñanzas continúan, tienen a un Paulo Freire, que nos enseñó la educación como práctica de la libertad. Es como construimos juntos, no es simplemente dar una limosna, es compartir el mismo caminar, es compartir la esperanza de que otro mundo es posible. Esto que tanto lo señalamos en el Foro Social Mundial, donde se ponía ahí el pensamiento de todos los movimientos. Y por eso hay que buscar la unidad en la diversidad. No todos podemos pensar igual. Y Francisco, cuando acerca esto, está respetando otras formas de la fe, otra forma de pensamiento. Esto creo que es una
es algo muy, muy importante de tenerlo en cuenta, pero lo hace a través del ejemplo, no simplemente del discurso. No, esa coherencia entre el decir y el hacer. Es ahí donde podemos construir nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y lo que me interesó mucho lo que decía don Claudio, que si todos caminamos así, no vamos a ningún lado. Tiene que haber objetivos, tiene que haber propuestas políticas, sociales, culturales, espirituales. Cuando te sentí hablar me acordé de un jesuita que nos marcó a muchos, ¿no? Teilhard de Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin, cuando habla de la biogénesis, la antropogénesis y la cosmogénesis. Estamos en camino, no tenemos la solución de todas las cosas, estamos en camino. Y esto desde el punto de vista de este paleontólogo, hablaba de alfa y omega, ¿no? Del sentido que estamos en un proceso de evolución. La humanidad no está completa, nosotros tenemos todavía un largo camino, ¿no? Y para el encuentro con el Padre, ¿no? ¡Qué maravilla esto! No terminamos de asombrarnos cada minuto de la vida. Plenamente de acordo com o que diz o nosso eminente Dom Sr. Esquivel. E eu pensando assim um pouco na educação, nas escolas, universidades, enfim, e aqui estão trabalhando nessa área, claro, você perguntava sobre a educação. Acho que dentro de tudo aquilo que o Dr. Esquivel dizia, acho também que é muito importante, porque eu ultimamente não trabalho mais muito na escola. Antigamente trabalhei em escola muito tempo, fui 8 anos professor, enfim. Mas eu acho que a primeira coisa é que educar os jovens a serem escutados, que eles têm certeza que eles podem falar de que nós os escutamos a eles, não apenas falamos, não apenas os instruímos. Em primeiro lugar, quer dizer, educar para eles podem falar, falem, digam como é que vocês vivem, como é que vocês percebem, com que faro vocês estão olhando o seu futuro, ouvi-los, eles saberem que são escutados com seriedade. Isso educa tremendamente, porque eles começam realmente a sentir que o que eles estão dizendo é importante, e o futuro é deles, afinal. Acho que é uma das coisas importantes. Outra coisa também é criar essa opinião pública da sociedade, em que os jovens nas escolas devem ajudar muito, porque a sociedade está muito pouco informada sobre os grandes problemas, as grandes crises. Estão assustados porque se diz, não, quem sabe talvez o mundo não terá futuro, e se pergunta, mas por que é isso aí? E quais são os caminhos de solução? A sociedade se pergunta, a sociedade está assustada. Quer dizer, informar o que está acontecendo, quais são as causas, o que está por detrás, por que chegamos a esse momento, e quais são os caminhos de solução, quais são as esperanças que temos pela frente, mas que é preciso agarrar já essas esperanças, e não remetê-las a outra geração, não. Mas são coisas hoje muito importantes, os jovens, porque é do futuro deles que se trata, em primeiro lugar. Eu já estou com 85, não vou ver essa aproximação do abismo, não. Mas os jovens, sim. E nós nos sentimos responsáveis, porque nós conduzimos o mundo a esse ponto. Nós não despertamos em tempo. Então,
sermos honestos com os jovens e que nós também sentimos a nossa consciência pesada, mas que é preciso trabalhar juntos, que podemos juntos, de fato, reverter todo esse processo. Acho que a educação além de ser instrução, que é necessária, é claro, a instrução é sempre necessária, mas também a educação é toda uma coisa muito mais integral e mais importante, na verdade, em última análise. Eu queria insistir no tema da educação, especialmente porque nós somos aqui uma universidade católica, uma pontifícia universidade, e também vivemos os dramas de ser uma pontifícia universidade, né? Quer dizer, se pensarmos o que era ser uma universidade católica, talvez há um século, ou mesmo há meio século, tinha um sentido. Hoje, exatamente pelo mundo que os senhores escreveram, há uma outra configuração, né? Eu queria insistir na pergunta sobre educação, mas perguntando para os senhores, porque imagino que os dois também tiveram experiências na universidade, né? Qual é o papel, quando eu olho para a esperança e também para esse projeto educativo do Francisco, qual é o lugar da universidade, desse espaço que nós estamos? Eu até queria comentar, nós publicamos, né, vocês receberam esse pequena lembrança nossa, que é esse livro, e nós construímos isso, nos demos conta depois que vários dos discursos do Francisco sobre educação são feitos em universidades. Há pouco tempo, um marcante que foi na Pontifícia Universidade do Chile, por exemplo, Peru, e outras universidades do mundo, mesmo em Roma. Então, enfim, qual é o papel para os senhores da universidade hoje, nesse mundo? Para mí siempre fue un desafío para qué educamos. No, llevo 50 años, todavía no me echaron de la universidad. No, sigo ahí. Podemos sacar muy buenos arquitectos, ingenieros, médicos de las universidades, pero con mente de esclavo. Y van a ser buenos esclavos para un sistema de dominación. Lo importante en la educación es despertar conciencia crítica y valores para que puedan discernir los verdaderos valores de los antivalores. También en la educación tenemos que buscar, no es una cosa abstracta, tenemos una pertenencia, una identidad. Pertenecemos, somos parte de un pueblo. No somos seres abstractos, ¿no? Y para mí la educación es la práctica de la libertad, para generar conciencia de hombres y mujeres libres, porque sin libertad no es posible amar. Qué palabrita, ¿no? Tremenda. Y sin amor no tiene sentido lo que hacemos. Pero no solo el amor de quienes nos aman, el amor a nuestro pueblo, el amor al prójimo, esto que está en la misma raíz del Evangelio. ¿Cómo hacemos? Si generamos... En esto Pablo Freire, a quien conocí, nos ha dado muchas herramientas para la educación. Por eso digo... Les preguntaba, bueno, en la pedagogía del oprimido, ¿quiénes son los oprimidos? ¿No? ¿Quiénes son los oprimidos? ¿Los pobres, los favelados? ¿Quiénes son los oprimidos? Nosotros somos los oprimidos y tenemos que reconocer lo que estamos en un sistema de dominación. ¿Cuándo vamos a despertar para ser hombres y mujeres libres? Y esta es la educación como práctica de la libertad. Por último, le voy a contar una pequeña anécdota con un amigo de caminada llamado José Saramago.
que muchos de ustedes deben haber leído, ¿no? De lengua portuguesa, ¿no? Estábamos en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Tecnológica, y era una reunión de todos los premios Nobel de todas las disciplinas. No se la recomiendo. Nunca más. Y José Saramago estaba sentado al lado mío y me comenzó a patear. Y yo le digo, ¿qué te pasa, José, que estás tan nervioso? Y me dice, vas a ver lo que voy a decir. Y pidió la palabra. Cuando le dieron la palabra, dice, yo tengo que decir algo. La escuela no educa. ¿Para qué? Fue como una bomba eso. Todos los premios Nobel se peleaban entre sí. No. Muchos catedráticos de distintas universidades del mundo. Y entonces, después que discutieron, se pusieron muy nerviosos todos, le dice, bueno, ¿quién educa? Y José dice, el primer educador es la familia, la comunidad, el pueblo educa. Las escuelas, las universidades, lo que imparten es el conocimiento. Imparten el conocimiento, la información, pero la educación es la familia, la comunidad y el pueblo. Esa es la educación. Entonces, cuando yo lo tengo siempre presente, esto, y lo que decía Pablo Freire del educador educando, el educando educador, nos educamos juntos. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos y se los agradezco siempre. Eu me lembro do tempo em que era professor de filosofia, isso já faz bastante tempo, porque sou bem antigo. E uma das preocupações que se tinha era exatamente superar um tipo de escola que proíbe pensar, que não tem nenhum interesse em que os alunos pensem, mas que saibam fazer bem as coisas, mas não pensar as coisas. Porque quem pensa começa a ser crítico, quem pensa começa a ter projetos, começa a ter... Não, ele tem que funcionar bem dentro da sociedade, ele tem que ser alguém que funcione, uma peça que não incomoda, mas que funcione bem dentro da sociedade como ela está, existente como ela está. E que a escola tem que vencer essa forma. A escola não pode reproduzir simplesmente um sistema em que cada um é uma peça que tem que funcionar bem e não incomodar, porque quem pensa acaba incomodando. Porque quem pensa também começa a ver a importância do novo. E uma sociedade como está hoje em dia não tem muito interesse no novo nesse sentido, novo que de fato traz novas perspectivas de vida, de valores, etc. Sim, está interessado em novidade científica, das ciências exatas e da tecnologia, que produz aquele paradigma tecnocrático de que fala o Papa na Laudato Si, esse paradigma tecnocrático, ou seja, onde o homem tem uma tecnologia cada vez mais avançada, que lhe dá um poder muito grande de intervir e também de explorar, de extrair tudo aquilo que existe diante dele. Ele tem uma força cada vez maior, mas ele não tem um novo. Ele não tem perspectivas, ele não tem esperança, ele não tem projetos, ele não tem alegria de repente dizer, oh, mas que coisa, nunca tinha pensado nisso. Não, já está tudo pensado, você não deve pensar, já foi tudo pensado e você só tem que funcionar.
E essa luta é constante que a escola tem que fazer, de ajudar os seus jovens, as suas crianças já, mas os seus jovens a pensar, a serem críticos, e a serem capazes de criar, de serem criativos, e não apenas reproduzir aquilo que é a sociedade que quer que eles funcionem bem. Eu acho que realmente é uma provocação sempre, a gente se deixar interpelar, a gente se estar aberto para a interpelação, você estar aberto ao novo, você ser até criativo em direção ao novo. Isso é fundamental para a humanidade, é fundamental, de ser capaz do novo, não apenas novidade tecnológica, mas as novidades dos valores, dos grandes horizontes de vida, de felicidade, enfim, de dignidade humana, enfim, de valores culturais, espirituais, enfim. Como fazer isso? Como fazer essa caminhada? Como fazer essa caminhada? Eu penso que em primeiro lugar, a gente tem que se deixar interpelar, você tem que ser capaz de escutar. E aliás aqui vem um pouco o sínodo também. O Papa diz, a primeira coisa que tem que ser feita é escutar. E escutar sempre de novo. Não fazer uma análise da realidade lá no teu gabinete, em que você tem jornais, não sei o que, etc., alguns livros científicos e mais algumas opiniões, e você faz assim uma bela análise da realidade. Não, você tem que ir lá, você tem que ver, você tem que escutar, você tem que sentir, você tem que compartilhar, para ter de fato uma ideia do que é a realidade. Essa capacidade é muito importante, tanto assim que essa escuta, o Papa diz isso, faz parte do sínodo, nós temos que escutar. E a realidade e a população também tem o faro de saber para onde ir, de que forma hoje viver nessa sociedade. No caso, por exemplo, de como viver o Evangelho no mundo de hoje, tão diferente, numa mudança de época e tudo mais, e com com esses enormes problemas da crise climática e ecológica, enfim. Escutar, saber escutar. Porque então você começa a ter consistência nos teus passos. Você não está dando passos assim, que você não sabe bem o que vai acontecer. Quer dizer, aquele arriscar, de uma forma imprudente. Você arrisca, mas você não tem base, você não sabe bem onde está pisando. Mas se você é capaz de escutar, de ver e escutar, de compartilhar com as pessoas e com a realidade, você começa a ter muito mais tranquilidade e alegria até em caminhar para o novo, com serenidade e com equilíbrio. Nossa Senhora do Equilíbrio tenha compaixão de nós. Eu posso agregar algumas cositas, ¿sí? Creo que la educación nunca es estática. Hay una dinámica permanente de transformación. La ciencia, la tecnología cambiaron incluso el pensamiento, ¿no? Y una de las cosas que las tecnologías provocaron fue la aceleración del tiempo. Esa aceleración del tiempo ha modificado también el pensamiento. Y esto es fundamental, incluso en la educación. Pero también recordaba a mayo del 68 el movimiento estudiantil en Francia, que decían la imaginación al poder, la creatividad, la imaginación. Pero también decían algo que siempre me quedó: seamos realistas, pidamos lo imposible. Ese imposible es posible a través de la unidad,
¿no?, del pensamiento crítico, de la construcción de nuevos espacios. Y esa también es la esperanza de los pueblos. Creo que, y ahora en esta época, uno tiene que estar atento a los emergentes históricos, ¿no? Estos emergentes históricos yo señalaré, hay otros más. Yo voy a señalar tres emergentes históricos. Los movimientos sociales, sindicales, camponeses, organizaciones sociales, etcétera, ¿no? El otro, el movimiento de los pueblos originarios, que recuperan su identidad, recuperan la palabra, es decir, sus idiomas, comienzan a revalorizarse. Esto, ¿de quiénes son? ¿Cuál es la pertenencia, la identidad? Y el otro movimiento es el movimiento de mujeres. El movimiento de las mujeres es fantástico, son como ríos subterráneos, que en un momento esos ríos subterráneos salen a la superficie y sale de todo ahí, pero sale con una fuerza increíble. Después van a ir buscando su verdadero cauce. Pero a mí me parece que es la revolución de nuestros tiempos. No podemos ignorar estos tres grandes emergentes de la historia de este momento que vivimos. Para mí esto es fundamental. Y también voy a mencionar a uno que siempre está presente, a Frei Beto, ¿no? Frei Beto, cuando comienza a analizar y ver que somos parte del cosmos, dice, todos y todas somos hijos de las estrellas, ¿no? Qué maravilla, nos tenemos que reconocer que somos parte del cosmos, que somos parte de esta vida, y en esto nos tenemos que identificar. Nós fomos buscar Dom Cláudio no aeroporto ontem e eu falei, o senhor foi escolhido pelo Papa como relator geral do Sínodo da Amazônia. E eu falei, como que o Papa comunicou isso para o senhor por telefone, ele manda uma carta, ou ele manda um WhatsApp, não sei, o senhor aceitaria ser? Aí o Dom Cláudio olhou para mim e falou assim, menino, você está querendo saber demais já. Mas eu tomei esse exemplo porque nós entramos nisso da tecnologia e eu queria pegar por aí um viés e perguntar para os senhores, inclusive a partir da perspectiva de Francisco, assim, né? Que é um Papa exatamente nesse momento em que há uma transformação digital incrível, né? Digo, João Paulo II começa isso, depois o Bento XVI, inclusive, eu acho que é o primeiro Papa, né, que começa a utilizar redes sociais, mas sem dúvida esse é o grande momento da transformação, por dizer, nós estamos no olho do furacão, né? E é interessante porque aqui na universidade, eu sei, o professor Valdemiro tem insistido conosco, né, em discutir exatamente essa quarta revolução, né? Que assim, nós não podemos estar fora disso, é um debate que nós precisamos fazer. Como universidade e como humanidade, né, professor? O senhor tem insistido nos dois sentidos. E a minha pergunta para os senhores é, a partir dessa perspectiva de Francisco, do jeito de ser de Francisco, como a gente pode conciliar tecnologia, e que parece que é impossível agora estar fora dela, e humanidade, que é tão próprio dele, né, ser humano. Como nós vamos conseguir conciliar com lucidez, com equilíbrio, essas duas coisas? Las tecnologías, en un momento las tecnologías se pensaba de que iban a ser
una solución para la humanidad. Algunas lo son. Pero esto, la aceleración del tiempo, es importante pensarlo. Porque muchas veces corremos hacia ningún lado. Porque vivimos acelerados permanentemente. No tenemos tiempo para la meditación. No tenemos tiempo para mirarnos hacia adentro. Las tecnologías nos absorben. Hoy hay una pareja que están con el celular, no se miran, se comunican por WhatsApp. Es terrible, ¿no? Y esto, las tecnologías ponen también muchos límites, porque las tecnologías están dominando a nuestras sociedades. Llega un momento, la dominación tecnológica y el ser humano, por ejemplo, estando hace poco en Italia, me vengo a enterar que una empresa despidió a los trabajadores y puso robot, toda la robótica. Entonces, no hay empleo, los robots no van a huelga, no piden aumento de salario, ¿no? Y el ser humano queda marginado. Y por eso hay que tener cuidado con las tecnologías, no estar supeditado a la imposición, porque también las tecnologías nos imponen condiciones. Y terminamos siendo esclavos de las tecnologías. Así que hay que pensar esto. Hay un trabajo muy interesante de otro jesuita. Estos jesuitas están en todos lados, ¿eh? Sí, Raymond Panikkar, un jesuita indio de la India, pero catalán por adopción, ¿no? Un hombre, un filósofo, un hombre extraordinario, que tiene una pequeña publicación que es Tiempo y Tecnología. Y ahí va desarrollando todo lo que pasa con las tecnologías y el ser humano. Que al final, si nos dejamos dominar por las tecnologías, perdemos la condición realmente de por qué estamos aquí, qué queremos, porque esas tecnologías terminan fagocitando al ser humano. Hay que tener en claro esto, ¿no? O doutor Esquivel falava dos jesuítas. Todo lugar que encontramos jesuítas, não? Agora sempre de novo. E nós temos o Papa jesuíta, que tem o nome Francisco, virou meio franciscano. Aí eu me perguntava assim, eu que sou franciscano, e daí? Virei devoto dos jesuítas. Eu sou devoto dos jesuítas. É. Mas voltando à tecnologia, assim, acho que claro que a tecnologia é um grande avanço, é um grande progresso, real, positivo, claro. Tanto a ciência exata, que se desenvolveu fantasticamente a partir da modernidade, sim, começou no tempo. A modernidade está aí, nessa capacidade de conhecer a natureza, as leis da natureza. Primeiro vieram as ciências experimentais, depois as ciências exatas, que produziram uma tecnologia. A tecnologia ajudava os laboratórios a criar mais ciência, ainda mais. Essa ciência, por sua vez, alimentava novas tecnologias. Um progresso vertiginoso, na verdade. E o Papa Francisco, na encíclica, na Laudato Si, ele diz que a humanidade tem uma capacidade tecnológica, técnica, tem uma tecnologia, uma técnica, uma tal força técnica que ela mesmo não está preparada para administrar equilibradamente, para administrar humanamente
e não simplesmente usá-la para destruir, em vez de usá-la para construir. É preciso construir a história. A tecnologia avançadíssima que nós temos, cada vez mais avançada, deveria ser para construir a humanidade e não para destruir guerras, degradação do planeta, enfim, tudo isso. Então, a gente falou muito aqui de encontro, e eu queria persistir nessa ideia do encontro. A gente escuta e nos possibilita a aproximação. Mas nós continuamos frágeis nesse encontro. E ainda acrescentamos que o encontro pode ser virtual ou presencial agora, né? Uma outra dimensão desse encontro, com todas as suas críticas. Mas ainda nos tornamos frágeis diante desse encontro. E eu queria muito que os senhores me levantassem alguns pontos que nos fragilizam quando a gente se depara com essa diversidade, essa pluralidade da humanidade. Principalmente na perspectiva, né, da tolerância e do consenso. A gente pensa, porque a alteridade parece ser um limite, parece ser um muro, o outro, o diferente. E é isso que nos incomoda logo no encontro. Se eu tenho que fazer um encontro. Digo, pela primeira vez vou encontrar o doutor Esquivel. Aí eu fico assim preocupado, mas enfim. Primeira vez que vou encontrar senhora tal, professor tal. E eu fico preocupado. É a alteridade, é o outro que está aí, que eu ainda não conheço suficientemente, que de alguma forma me olha como quem me julga, como quem me avalia. Todos esses limites nós temos quando nós fazemos um encontro. Claro que na medida que esse encontro vai acontecendo realmente, não vai ser um desencontro e um conflito, pouco a pouco a gente serena e a gente fica feliz porque tem um amigo, uma amiga a mais. A gente fica feliz. Mas é sempre um processo. O que é importante, eu acho, é a gente se convencer de que vale a pena fazer o encontro. Mesmo que ele inicialmente nos perturba um pouco, nos preocupa um pouco, nos atemoriza um pouco. O diferente, o desconhecido, o novo. Aí entra o novo de novo, a questão do novo. Eu tenho medo do novo, eu não quero o novo. Então eu não quero um papa que fica propondo coisas novas, porque eu tenho medo do novo. Eu estou bem onde eu estou tranquilo, não me incomode, não me mande levantar para caminhar não sei para onde. A gente se defende, a gente se cerca, a gente põe muros. E para o encontro você tem que derrubar os muros e fazer pontes. Você tem que ter coragem. É coragem. Então acho que de fato é a aventura humana, a existência humana é muito bonita por causa disso, porque ela se torna também dinâmica, ela se torna alguma coisa que vale a pena. Na medida que você realmente começa a encontrar uma pessoa, você começa a sentir que realmente vocês estão já não mais se vendo como adversários ou como inimigos, etc. Não, é o diferente que me enriquece. Eu reconheço a diferença dele, me alegro com a diferença dele, mas ele me enriquece exatamente por causa da sua diferença, ele me enriquece. Então isso faz parte das coisas bonitas humanas, mas há quem se recusa a isto, quem se recusa e prefere fazer uma guerra para destruir o diferente, em vez de ser capaz de ser acolhedor e sentir a felicidade de fazer esse caminho novo e de enriquecer a sua própria existência com isso.
Mientras lo sentía hablar a don Claudio, me vino a la cabeza alguna de las experiencias por la América Latina, ¿no? Y recordaba a un compañero de caminada, don Samuel Ruiz, en la diócesis de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Hicimos muchas travesuras juntos, no las voy a contar. Pero estábamos en un encuentro de desarme y desarrollo. Y mientras estábamos en eso, aparecieron unos hermanos mayas, que siempre nos encontramos, y cuando éramos más jóvenes le preguntaban por la novia, después le preguntaban por los hijos, y después le preguntaban por los nietos, así que se imaginan el tiempo que nos conocíamos, ¿no? Y me dice, ¿otra vez por aquí? ¿Qué te trae? Estamos en un encuentro sobre desarrollo y desarme, las tecnologías, ¿no? Entonces se me dio por preguntarles, ¿qué es para ustedes el desarrollo? Y abrieron los ojos así y me devolvieron la pregunta, ¿ustedes qué quieren desarrollar? ¿Qué quieren? ¿Más carros? ¿Más ordenadores, computadoras? ¿Más celulares? Digo, no, nada de eso. Nos conocemos hace unos cuantos años. ¿Qué es para ustedes desarrollo? Y me sorprendieron y me dieron una lección. Me dijeron, en nuestro idioma, en el idioma quiché, no existe la palabra desarrollo. ¿Para qué? ¿Qué existe? ¿Qué palabra existe? Y ellos dijeron, en nuestro idioma existe la palabra equilibrio. Equilibrio. Sí, equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con la madre tierra, equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Y la verdad que me dejaron asombrado, me dieron una lección de vida, ¿no? De teología también. El equilibrio, dice, cuando ustedes en esta sociedad mercantilizada quiebran el equilibrio, viene la violencia. El desafío es cómo tenemos que restablecer el equilibrio. Y esto es lo que tenemos que hacer para salvar el planeta. Lo que Francisco nos plantea, no en la Laudato Si, lo que está pasando en la Amazonia, lo que pasa en muchas partes del mundo, la devastación tremenda, utilizando la tecnología como la megaminería, las explotaciones a cielo abierto, la contaminación. Y por el otro lado tenemos que reconocer en las tecnologías la importancia en medicina, en la capacidad para la vida. Es otra forma de... Ahora, ¿dónde están esos valores en bien del pueblo y aquello que está dañando al pueblo? Es un desafío que todavía no lo tenemos resuelto, ¿no? Estamos caminando para ver cuál es el camino. Un mártir en Argentina, que ahora ya es uno de nuestros santos, Monseñor Enrique Angelelli, ¿no? Que el Papa Francisco lo elevó
en la santidad, decía, tenemos que tener un oído puesto en el pueblo y el otro en el Evangelio para saber por dónde caminar en la vida. Nosso tempo está terminando. Eu queria só então, para finalizarmos, pedir que os senhores, se tivessem que descrever numa pequena palavra, em poucas palavras, quem é esse homem Bergoglio, quem é esse homem Francisco, a partir do coração de vocês, o que vocês diriam? Você está querendo saber demais. Agora eu vou obrigar o senhor a contar alguma coisa, né? Sim. Mas, em primeiro lugar, é um homem que restabeleceu e criou novas e muitas esperanças. É um homem profundamente humano, bem resolvido como pessoa humana, sereno e firme. Um homem muito inteligente e muito santo. E é por isso que ele é capaz de viver no meio do povo mais simples, é capaz de escutar e de sintonizar com a pessoa mais descartada e dar a essa pessoa alegria, esperança de novo. Podia-se falar tantas coisas, mas eu ficaria por aí. Bueno, para mí Francisco lo sintetizo en muy pocas palabras, ¿no? Es un pastor junto a los pueblos que puso el amor en acción. Esto. Queria agradecer Dom Peruso e professor Valdemiro, vocês foram entusiastas desse projeto desde o início. Então, se ele está acontecendo aqui é porque temos o apoio deles, de todos vocês que estão aqui, que vieram essa noite, e principalmente dos senhores. Né? Foi uma alegria recebê-los aqui para falar de um tema tão bonito, né? Mas tão desafiador. E é a universidade discutindo, né? Então, nós ficamos felizes em ser esse espaço democrático, esse espaço de construção do conhecimento, esse espaço que tem um papel social, né? E se tem que ter um espaço de discussão nesse país e nesse mundo, é a universidade. Então, obrigado pela presença de vocês. Gimena, obrigado pela sua participação. Voltem tranquilos para casa, tá? Descansem, bom final de semana e ano que vem nos encontramos no novo Átrio dos Gentios. Obrigado.